Gospel News desta sexta-feira. Hoje é dia 27 de março de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Jair Bolsonaro recebe alta e volta para casa para cumprir pena em regime domiciliar. Relator da CPMI do INSS propõe indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo o filho do presidente Lula. Cresce o desemprego no Brasil após o fim das vagas temporárias de fim de ano. El Salvador aprova prisão perpétua para menores por crimes graves. Pai suspeito de estuprar filha e confessar crime é preso no Rio de Janeiro. E veja também, Comitê Olímpico Internacional vai reintroduzir testes genéticos a partir de 2028. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira e voltou para casa para cumprir prisão domiciliar. Depois de 2 semanas internado por conta de uma broncopneumonia, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta sexta-feira e foi transferido para sua residência em Brasília, onde vai ficar em prisão domiciliar. O militar da reserva foi hospitalizado no DF-Star em 13 de março, após apresentar febre alta, baixa saturação de oxigênio e calafrios no complexo penitenciário da Papuda, onde cumpria sua pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Após mais de uma semana na UTI, ele foi transferido para um quarto comum na segunda-feira. O médico do antigo capitão do Exército disse que o estado de saúde do ex-presidente está de forma geral mais ou menos equilibrado, acrescentando que será necessária uma rotina intensiva de fisioterapia e cuidados. Liberado do hospital, Bolsonaro foi para casa depois de meses tentando uma autorização para a prisão domiciliar por razões humanitárias. Os pedidos de seus advogados vinham sendo negados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que mudou de ideia na quarta-feira e estabeleceu um prazo de 90 dias, prorrogável por mais 90 após uma nova avaliação médica. Em sua residência em Brasília, Bolsonaro será obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e vai ficar proibido de usar celular, redes sociais e gravar vídeos ou áudios. Visitas apenas de familiares, advogados e médicos foram permitidas. A broncopneumonia é o episódio mais recente de um longo histórico médico que remonta a 2018, quando Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen durante um evento de campanha. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para fiscalizar e combater reajustes em postos de combustíveis de todo o território nacional. De acordo com a Polícia Federal, a força-tarefa desta sexta-feira foi batizada de Vem Diesel e tem como objetivo identificar práticas e irregularidades de aumento de preços nas bombas, tentativas de controle de mercado e eventuais condutas abusivas. Agentes foram às ruas nas capitais de 11 estados e também no Distrito Federal. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais mostra que, desde o início da guerra, as margens de lucro das empresas aumentaram mais de 30%, em média, em produtos como o diesel S10, S500 e gasolina comum. A margem de lucro da gasolina comum, por exemplo, subiu mais de 32%. O governo tenta frear a alta nos combustíveis. A gestão petista tem apoio de 11 estados para seguir com a subvenção ao diesel importado. A ideia do governo é fornecer um subsídio de R$ 1,20 por litro, dividido entre União e estados. Dados da Agência Nacional de Petróleo mostram que os estados do Brasil importaram quase 10 bilhões de reais em diesel no ano passado. São Paulo, Maranhão e Paraná foram os principais compradores. O presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, chegou a dizer que o valor da subvenção pode ser insuficiente para compensar a defasagem no preço de mercado. O Supremo Tribunal Federal decidiu barrar a prorrogação da CPMI do INSS. Os ministros analisaram uma decisão do ministro André Mendonça, que deu prazo de 48 horas para que o Congresso realizasse a leitura do requerimento da comissão.
Parlamentares que integram a comissão apresentaram uma ação no STF apontando que teria ocorrido uma omissão da mesa diretora do Congresso e do presidente, Davi Alcolumbre. Segundo o grupo, a cúpula do Legislativo não teria processado a tramitação do requerimento de prorrogação do colegiado, ou seja, sem o aval de Davi Alcolumbre, a continuidade das investigações sobre os desvios no INSS não poderia acontecer. Mendonça votou para manter a decisão e manter a prorrogação da CPMI. Para ele, a criação de CPIs é uma prerrogativa de minorias parlamentares e um direito assegurado à oposição. Flávio Dino abriu divergência e afirmou que não há um suposto direito à prorrogação automática de CPIs. Ele completou dizendo ainda que o tema é de competência do Poder Legislativo. O ministro Alexandre de Moraes foi o terceiro a votar e disse que a Constituição prevê prazo certo para essas comissões. Ele disse ainda que a prorrogação automática configura desvio de finalidade. Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Dias Toffoli e Nunes Marques também votaram contra a continuidade das investigações da CPMI. Pela ordem, o voto da ministra Carmen Lúcia consolidou a maioria contrária à prorrogação. Luiz Fux foi o único ministro que seguiu André Mendonça. E nesta sexta-feira, o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, divulgou o relatório final dos trabalhos da comissão. O texto pede o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo Lulinha, filho do presidente Lula. Alfredo Gaspar iniciou a fala citando uma declaração do ministro aposentado do STF, Luiz Roberto Barroso. Mas a leitura foi interrompida e parlamentares da oposição iniciaram uma grande discussão. O relatório apresentado pelo deputado propõe o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo parlamentares, ex-ministros e o filho do presidente Lula, o Lulinha. O relator afirma que Lulinha teria recebido repasses do careca do INSS através da empresária Roberta Lucinger. Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência do governo Lula, também aparece no documento. Segundo o relatório, ele se omitiu deliberadamente, com padrão de prevaricação e blindagem política de agentes instalados na cúpula do INSS. Em meio aos vazamentos de informações financeiras divulgadas pela grande mídia, o ministro Alexandre de Moraes impôs hoje restrições para compartilhamento de relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Moraes determinou que os dados só poderão ser requisitados se tiver uma investigação formalmente aberta ou em um processo administrativo e judicial de natureza sancionada, e que o pedido tem que tratar especificamente do alvo da investigação. Na decisão, o ministro afirma que há dados concretos de que há grave desvirtuamento da utilização dos relatórios, o que impacta diretamente direitos fundamentais e o regular funcionamento do sistema de justiça. Segundo o ministro, os relatórios passavam a ser utilizados como instrumento de pressão, constrangimento e extorsão, completamente dissociados de finalidade legítima de persecução penal. O IBGE mostrou nesta sexta-feira que a taxa de desemprego subiu para 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Segundo a PNAD contínua, o aumento no desemprego no país se deu por conta do fim das vagas temporárias típicas de final de ano. Segundo os dados, a população ocupada chegou a 102 milhões. E o governo federal reajustou os valores dos benefícios concedidos aos servidores públicos federais. O auxílio alimentação chegou a R$ 1.192 e a assistência pré-escolar aumentou para R$ 536. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, o reajuste vai custar cerca de 280 milhões de reais a mais aos cofres públicos. E o governo federal decidiu zerar o imposto de importação de quase 1.000 produtos. Essa decisão do governo pode gerar um impacto positivo no bolso dos trabalhadores, mas também na imagem da atual gestão petista. Recentemente, o governo esteve na corda bamba com a população após o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar aumento de impostos para diversos produtos. Após pressão da comunidade, a gestão voltou atrás. Dessa vez, o governo tentou uma nova abordagem: zerar os impostos para quase 1.000 produtos de diferentes setores.
fungicidas e inseticidas voltados ao controle de pragas na agricultura, insumos para a indústria têxtil, lúpulo para a fabricação de cerveja e produtos destinados à nutrição hospitalar são alguns exemplos. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento, a redução foi concedida após pedidos de empresas que alegaram ausência de produção nacional ou oferta insuficiente no mercado interno. Começa amanhã em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Somente nos 3 primeiros meses do ano, o país já registrou 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Serão 15 milhões de doses da vacina para serem aplicadas em públicos mais vulneráveis, como idosos, crianças e gestantes nessa fase. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou até o dia 6 de abril o ultimato de destruir as usinas elétricas no Irã e afirmou que as conversas com Teherã vão muito bem. O presidente americano Donald Trump adiou até 6 de abril seu ultimato de destruir as usinas elétricas no Irã e afirmou que as conversas com Teherã vão muito bem, apesar da recepção fria da República Islâmica. Trump havia dado no último sábado a Teherã 48 horas para reabrir o Estreito de Hormuz ou enfrentar ataques contra suas usinas de energia. Mas, na segunda-feira, prorrogou o prazo por 5 dias, alegando que o diálogo avançava. E nesta quinta-feira voltou a adiá-lo. De acordo com o pedido do governo iraniano, suspende o período de destruição de usinas de energia por 10 dias até segunda-feira, 6 de abril, anunciou Trump em sua plataforma Truth Social. Seu enviado especial, Steve Witkoff, havia dito antes que havia fortes indícios da possibilidade de um acordo e confirmou que Washington enviou ao Irã um plano de cessar-fogo em 15 pontos, por meio do Paquistão, que atua como mediador. Enquanto isso, a agência iraniana Tasnim, citando um funcionário não identificado, afirmou que a República Islâmica respondeu a uma proposta americana de 15 pontos para encerrar a guerra e agora espera que a outra parte se pronuncie. A contraproposta do Irã estabelece 5 condições, segundo a mesma fonte. Ela exige o fim dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e contra grupos apoiados por Teherã na região, uma referência ao Hezbollah no Líbano, um mecanismo que garanta que nem Israel nem os Estados Unidos retomem a guerra, reparações financeiras e o reconhecimento da soberania do Irã sobre o Estreito de Hormuz. O jornal The Wall Street disse que o governo norte-americano cogita enviar até 10 mil militares adicionais ao Oriente Médio. Uma fonte iraniana disse essa semana que, em caso de invasão ao território, Teherã vai acionar os rebeldes Houthis do Iêmen para que os ataques aconteçam em embarcações no Mar Vermelho. Nesta sexta-feira, Israel voltou a atacar estruturas do regime iraniano. E o Departamento do Tesouro norte-americano anunciou que as cédulas de dólar vão receber a assinatura de Donald Trump. A assinatura de Donald Trump vai ser incluída em breve nas cédulas dos Estados Unidos. A presença do nome de Trump nas notas seria um feito inédito para um presidente americano em exercício e que coincidiria com os 250 anos da independência. Em comunicado nesta quinta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que, sob liderança do republicano, o país está a caminho de um crescimento econômico sem precedentes, um domínio duradouro do dólar e força e estabilidades fiscais. Bessent ainda declarou que não há forma mais poderosa de reconhecer as conquistas do mandatário do que com cédulas de dólar que levem seu nome. Em 19 de março, foi aprovada a iconografia de uma moeda de ouro comemorativa com a imagem de Trump, também por ocasião do aniversário da independência dos Estados Unidos. A moeda vai ter no anverso a imagem do presidente em pé com os punhos cerrados sobre uma mesa. Já o reverso vai exibir uma águia, símbolo americano. E Donald Trump anunciou que os responsáveis pelo controle aéreo do país vão receber os pagamentos para voltarem ao trabalho. O presidente americano Donald Trump anunciou que ordenaria o Departamento de Segurança Interna, o DHS, que pagasse aos agentes responsáveis pelos controles de segurança nos aeroportos do país, onde há longas filas devido a uma paralisação orçamentária parcial no Congresso. Muitos funcionários da Administração de Segurança no Transporte nos aeroportos do país estão há semanas sem receber seu salário completo, o que levou a um elevado número de faltas. O republicano disse que vai assinar uma ordem instruindo o secretário de Segurança Interna a pagar imediatamente os agentes. Em um país onde viajar de avião é muito comum,
As imagens de filas que podem chegar a várias horas para passar pelos controles de segurança antes dos portões de embarque dominam a atenção da mídia. Desde 14 de fevereiro, o financiamento do DHS, ao qual a Administração de Segurança no Transporte está subordinada, está congelado. O motivo é o profundo desacordo entre democratas e republicanos no Congresso sobre práticas da Polícia de Imigração, o ICE, muito questionada pelos democratas. O governo enviou na segunda-feira agentes do ICE para mais de uma dezena de aeroportos para ajudar os funcionários da Administração de Segurança no Transporte. Trump deu a entender que recorreria aos seus poderes de emergência como presidente para autorizar o pagamento, mas ainda não está claro como ele poderia fazer isso, já que a Constituição americana determina que a disposição de fundos cabe ao Congresso. Um avião da United Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos quase colidiram durante um voo na Califórnia. Dados do site Flight Radar indicam que as duas aeronaves ficaram a cerca de 160 metros de distância. Autoridades dos Estados Unidos abriram uma investigação para entender o que aconteceu. Não houve feridos. A Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou a prisão perpétua para menores de 18 anos que forem condenados a crimes graves. A Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou uma reforma que introduz prisão perpétua para menores de 18 anos condenados por homicídio, estupro ou terrorismo. A medida faz parte da ofensiva contra as gangues promovida pelo presidente Nayib Bukele, que já completa 4 anos. O texto recebeu o apoio de 58 dos 60 deputados do Congresso Unicameral. A modificação da Lei Penal Juvenil garante revisões periódicas da pena, que podem permitir um regime de liberdade controlada de acordo com o nível de ressocialização. No contexto atual de criminalidade organizada, se evidenciou a participação de pessoas menores de idade em crimes de extrema gravidade, o que exige uma adequação do regime jurídico penal juvenil, a fim de garantir uma resposta proporcional do Estado frente a condutas que lesionam gravemente a vida, a segurança pública e a convivência social. O endurecimento legal ocorre após a ratificação de uma reforma constitucional aprovada em 17 de março, em meio a críticas de organizações de direitos humanos que apontam possíveis abusos na luta contra o crime. Paralelamente, o Congresso prorrogou por mais 30 dias o regime de exceção vigente desde 2022, sob o qual mais de 91 mil supostos integrantes de gangues foram detidos, enquanto organizações denunciam que milhares de inocentes continuam encarcerados. A Venezuela decretou uma semana de feriado por conta da crise de energia. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, decretou uma semana de feriado para o setor público em meio a altas temperaturas que agravaram a crise energética no país. A medida, que se estende de segunda a sexta-feira, inclui o setor educacional e os ministérios, como parte de um plano de economia de energia em uma nação onde racionamentos são frequentes há anos. Rodrigues anunciou a decisão a partir da Ilha de Margarita, um dos principais destinos turísticos do país, e explicou que a Venezuela atravessa mais de 45 dias consecutivos de calor intenso, o que aumentou a demanda por energia. O governo já havia aplicado anteriormente redução de jornada e suspensão de aulas para diminuir o consumo de energia elétrica em um sistema afetado por falhas estruturais e apagões recorrentes. As autoridades esclareceram que os serviços essenciais ficarão excluídos da medida, que amplia o tradicional feriado da Semana Santa. Milhares de estudantes chilenos foram às ruas de Santiago para protestar contra o governo de José Antônio Kast. A gestão cortou verbas da educação e viu o combustível subir 54%. Estudantes chilenos protestaram em Santiago contra o governo de extrema-direita de José Antônio Kast, que avalia um ajuste na gratuidade das universidades após reduzir o orçamento do Ministério da Educação. Os manifestantes, a maioria estudantes secundaristas, marcharam por vários quarteirões da Avenida Alameda, no centro da capital. Durante o trajeto, houve alguns confrontos com a polícia, que os dispersou com jatos d'água. Assim que assumiu o governo, Kast ordenou um corte de 3% nos gastos correntes dos ministérios, sem exceção para o da educação, para cumprir sua anunciada política de austeridade. O governo de Kast já deu sinais de que o ajuste fiscal é sério.
A partir desta quinta-feira, a gasolina subiu 30% e o diesel 60%, após o anúncio de um forte corte no subsídio estatal, que evitava grandes aumentos devido à guerra no Oriente Médio. A marcha passou em frente ao Palácio Presidencial de La Moneda, enquanto o governante promulgava sua primeira lei de emergência energética para mitigar os efeitos da alta dos preços. E no próximo bloco, 2 motoristas de aplicativo são assassinadas em Santa Catarina. E pai suspeito de estuprar filha e confessar crime é preso no Rio de Janeiro. O estado de Santa Catarina registrou nesta semana 2 assassinatos de 2 mulheres motoristas de aplicativos. As vítimas foram identificadas como Alice Dresch e Silvana Nunes. Alice Dresch, de 74 anos, desapareceu durante o trabalho na última terça-feira. Ela trabalhava com corridas de aplicativo há 4 anos, para complementar a renda da aposentadoria. A vítima tinha sinais de violência e foi deixada às margens de um riacho. O delegado Danilo Bessa, responsável pelo caso, afirmou que já há indícios de um suspeito, mas que outros detalhes não serão divulgados para não atrapalhar a investigação. Silvana Nunes, de 39 anos, foi morta em Fraiburgo, no oeste do estado. Na quarta-feira, um criminoso pediu uma corrida em Videira. Em seguida, ele anunciou sequestro. Segundo o delegado Edipo Flâmia, o criminoso solicitou valores à família para que a vítima fosse liberada. R$ 3.500 foram transferidos. No momento do crime, o autor cumpria pena por roubo em regime aberto. Silvana foi morta a tiros e teve o corpo escondido na mata. O criminoso foi preso na noite de quarta-feira e conduzido para a delegacia de Videira. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante, pelos crimes de extorsão qualificada e ocultação de cadáver. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a sessão que elegeu o deputado Douglas Ruas como novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Cláudio Castro renunciou ao cargo nesta semana para evitar uma então cassação. O vice Tiago Pampolha também deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Como consequência, o presidente da Alerj passa a ser o próximo na linha sucessória. Mas o deputado Guilherme Delaroli, presidente da Alerj em exercício, não entrava nessa linha porque assumiu o cargo de chefe do Legislativo de forma provisória. E isso só aconteceu por conta do afastamento do ex-presidente, o deputado Rodrigo Bacelar. Com todas essas movimentações, quem assumiu o governo interinamente foi o desembargador Ricardo Couto. A eleição de ontem na Alerj aconteceu de forma extraordinária e colocou o deputado Douglas Ruas como novo presidente da Assembleia. Só que isso também dava a ele o cargo de governador em exercício do Rio de Janeiro. Mas o Tribunal de Justiça do Rio suspendeu os atos dessa sessão e a desembargadora Sueli Lopes disse que o processo eleitoral deflagrado pela mesa diretora interfere na escolha do novo presidente da Câmara e também daquele que vai assumir como governador do estado. O Tribunal Regional Eleitoral marcou para a próxima terça-feira a retotalização dos votos. Essa ação vai alterar a composição da Assembleia, já que Bacelar está cassado. Deputados da oposição criticaram duramente a forma como a eleição foi conduzida. Um dos principais pontos levantados é o descumprimento do regimento interno da Assembleia, que prevê prazo mínimo maior para a convocação de sessões. Uma jovem de 26 anos descobriu que foi vítima de um estupro cometido pelo próprio pai, após receber mensagens dele confessando o crime. O homem foi preso na zona central do Rio de Janeiro. Segundo a vítima, o crime ocorreu em fevereiro, na cidade de Araruama. A jovem disse à polícia que estava embriagada e só percebeu que foi vítima do pai no dia 15 de março, depois que ele mandou mensagens perguntando a ela quanto queria para ter um relacionamento com ele. A vítima disse que não se recorda como tudo aconteceu, mas lembra de ter empurrado o pai e dito que era filha dele. Ela afirmou ainda que perdeu a consciência após misturar remédio antidepressivo e bebidas alcoólicas. Ela relatou que o pai a incentivou a beber mais bebida alcoólica e que depois disso não se lembra de mais nada.
Nos áudios e mensagens enviados à filha, o homem faz declarações com teor sexual e menciona o episódio. A mãe da vítima ajudou a jovem a procurar uma delegacia para denunciar o crime. O pai foi indiciado pela polícia por estupro no dia 18 de março. Um homem de 38 anos foi preso suspeito de matar a companheira em São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência inicialmente tratada como suicídio. No local, encontraram a vítima no chão, sem sinais de vida. O companheiro afirmou que estava dormindo e, ao acordar, encontrou a mulher pendurada, em posição de enforcamento. Ele disse que pediu socorro e que vizinhos ajudaram nas manobras de reanimação. O boletim de ocorrência diz que o irmão da vítima apresentou mensagens de WhatsApp nas quais a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro. Uma imagem com lesão na região dos olhos também foi anexada. De acordo com familiares, Stephanie não tinha celular, porque o companheiro proibia. A vítima deixou uma filha de 6 anos, fruto de um relacionamento anterior. E a seguir, a Áustria anuncia proibição de redes sociais para menores de 14 anos. E o Comitê Olímpico anuncia testes genéticos a partir de 2028. O cantor Paul McCartney anunciou o lançamento do novo álbum para o dia 29 de maio. Paul McCartney vai voltar às paradas musicais aos 83 anos. A lenda britânica anunciou o lançamento em 29 de maio de um novo álbum intitulado The Boys of Dungeon Lane. O disco possui 14 faixas e é o primeiro do artista desde dezembro de 2020. Na obra, Paul vai reviver as lembranças de sua juventude em Liverpool e os primeiros anos dos Beatles antes do grupo alcançar a fama mundial. Dungeon Lane é um local perto da casa onde ele passou a infância, nos arredores da cidade britânica. A primeira faixa, de nome Days We Left Behind, foi lançada nesta quinta e traz um clima de melancolia. No álbum, o artista conta suas primeiras aventuras ao lado dos colegas de Beatles George Harrison e John Lennon, muito antes do sucesso meteórico da banda. Os trabalhos no disco começaram há cerca de 5 anos, em parceria com o produtor americano Andrew Watt. O primeiro álbum solo dele foi McCartney, em 1970, após a separação dos Beatles. O cantor também gravou 7 álbuns de estúdio com o grupo Wings, formado junto com a sua falecida esposa, Linda McCartney, e o ex-guitarrista dos Moody Blues, Danny Lane. Uma equipe de resgate alemã usou 2 escavadoras para tentar salvar uma baleia jubarte encalhada no norte do país. O animal tem 10 metros de comprimento. Uma equipe de resgate alemã utilizou 2 escavadoras para tentar salvar uma baleia jubarte encalhada, abrindo um canal num banco de areia para ajudar o animal a voltar às águas mais profundas. O mamífero marinho de 10 metros de comprimento foi avistado pela primeira vez na segunda-feira, perto de Niendorf, nas proximidades da cidade de Lübeck, no norte do país. A comunidade se mobilizou para salvar a vida do animal. De acordo com especialistas, mesmo que ela seja libertada com sucesso, a baleia ainda terá uma longa luta pela frente. As chances de um resgate são muito pequenas, e desde o começo, quando vi pela primeira vez, eu não dava muita chance à baleia, justamente por causa da aparência dela. Mesmo assim, também estou surpreso com a resiliência do animal. Ela está mal, assustada e a pele dela está péssima. Ainda tem uma corda pendurada para fora da boca. Isso significa que ela ainda tem redes fantasmas na boca. As chamadas redes fantasmas são equipamentos de pesca perdidos e abandonados no mar. As equipes conduziram barcos perto da baleia para criar grandes ondas, na tentativa de ajudar o animal a flutuar. Além disso, utilizaram uma draga de sucção para remover a areia sob o animal. Tudo sem sucesso. Em determinado momento, os socorristas conseguiram rodar o animal de modo que a cabeça ficasse virada para águas mais profundas. Mas a baleia não conseguiu entrar no mar e voltou à posição original. A Áustria anunciou hoje que vai proibir o acesso às redes sociais a menores de 14 anos. Uma executiva do governo afirmou que é praticamente impossível para os pais controlarem o consumo dos filhos nessas plataformas que são construídas para viciar. O governo local também estuda incluir uma nova disciplina nas escolas para ajudar os estudantes a distinguir informações verdadeiras das falsas.
A multa para as empresas que não cumprirem as novas regras foram fixadas em 178 milhões de reais. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que vai reintroduzir os testes genéticos de feminilidade a partir das Olimpíadas de 2028. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que vai retomar a prática de testes genéticos de feminilidade a partir dos Jogos Olímpicos de 2028. A medida passa a excluir atletas transgênero e grande parte das atletas intersexo que apresentam variações genéticas naturais e foram consideradas meninas desde o nascimento. Em comunicado, o COI explicou que a admissão nas competições femininas está agora reservada a pessoas do sexo biológico feminino, que não sejam portadores do gene SRY. A política será implementada a partir das Olimpíadas de Los Angeles e marca a primeira grande medida de Coventry, que está há um ano à frente do COI. A política que anunciamos é baseada na ciência e foi estabelecida por especialistas médicos, tendo os melhores interesses dos atletas no centro. As evidências científicas são muito claras. Os cromossomos masculinos conferem vantagens de desempenho em esportes que dependem de força, potência ou resistência. Nos Jogos Olímpicos, mesmo as menores margens podem significar a diferença entre vitória e derrota. Portanto, é absolutamente claro que não seria justo que homens biológicos competissem na categoria feminina. O Comitê Olímpico Internacional já havia adotado testes cromossômicos de verificação de sexo entre 1968 e os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, antes de abandoná-los em 1999 sob pressão da comunidade científica e da própria comissão de atletas. A retomada dos testes genéticos de feminilidade representa uma aproximação do COI com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2028. Desde o início de seu segundo mandato, o republicano excluiu por decreto atletas transgênero dos esportes femininos, decisão que contrariava as regras do COI vigentes na época. A seleção brasileira perdeu ontem para a França e essa derrota levantou muitas discussões nas redes sociais. A seleção brasileira enfrentou a seleção da França para um primeiro teste antes da Copa do Mundo. Os brasileiros enfrentaram uma seleção encaixada, entrosada e muito efetiva no campo de ataque. E isso pôde ser visto aos 31 minutos do primeiro tempo. O Brasil saiu tocando a bola errada no campo de defesa e os franceses pressionaram. Mbappé recebeu livre e fez um golaço de cobertura. A seleção de Carlo Ancelotti mostrou pouca eficiência na parte do ataque e levou pouco perigo ao gol adversário. Aos 19 minutos do segundo tempo, a França tocou bola com facilidade desde o campo de defesa. Ekitike recebeu dentro da área e bateu por cima de Ederson. O Brasil chegou a diminuir com Bremer. O zagueiro aproveitou uma sobra dentro da área e empurrou para o fundo do gol. Após a partida, a torcida ficou na bronca e foi às redes sociais para protestar contra os jogadores e também contra o técnico Carlo Ancelotti, por conta da convocação. Muitos também pediram a volta de Neymar ao time. A seleção brasileira volta a campo na terça-feira para enfrentar a Croácia, às 9 horas da noite. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Não esqueça que domingo tem culto de celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo a partir das 7 da noite. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite, um excelente final de semana e até segunda-feira.